Olá, criançada da IB Valinhos! Eu tava aqui pensando, cheguei à conclusão, falei assim, poxa vida, tem tantas coisas para todo mundo. E eu morrendo de saudade das crianças, eu morrendo de saudade de vocês. Por isso eu resolvi gravar algo muito legal para vocês. Não é que eu quero que seja legal. Eu quero que vocês aprendam muito das Escrituras Sagradas. Por isso, hoje nós vamos começar a jornada no estudo de um livro muito legal das Escrituras Sagradas que fica lá no Antigo Testamento. Agora eu quero saber de você e eu vou te dar muitas tarefas durante esse período para você conversar com seu pai, com a sua mãe e a gente entender a palavra de Deus. Você sabe por um acaso o que é Êxodo? Pois bem, você vai ter que descobrir o que é Êxodo. E nós vamos estudar esse livro. Então preste bem atenção, pegue sua Bíblia, fique com ela aberta porque nós vamos entrar nessa jornada e vamos aproveitar muito a palavra do Senhor. Preste bem atenção que nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Olha que coisa maravilhosa! Acabamos de ouvir que o livro de Êxodo começa falando do que aconteceu lá no final de Gênesis, quando José foi lá para o Egito e ali naquele momento tão especial, ele preservou e cuidou da sua família e levou alguns israelitas para lá. Mas eram apenas quantos mesmo? Fale bem alto. Quantos? Pois é, apenas 70. Mas 70 é um povo grande ou pequeno? O que a gente aprende em Êxodo então vai nos ensinar? Preste bem atenção nos próximos versículos. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Tá vendo como Deus cuida do seu povo? E Deus fez isso na história do povo de Israel. Eles começam com 70, mas agora eles estão lá no Egito, lá na terra de Gósen, que eles ficaram. Agora essa multidão começa a surgir. E o que será que vai acontecer nessa história, nessa nossa jornada? Preste bem atenção nos próximos versos. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Olha que interessante! Quer dizer que esse povo estava sendo cuidado por Deus, amparado por Deus. Deus não esqueceu do povo dele. Só que Faraó começa a olhar para tudo isso. Fala, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco esse povo pode se tornar poderoso, atacar a gente e tirar a gente do Egito. Então vamos fazer o seguinte, eles começam com o plano A. Qual que é o plano A? Tentar então eliminar de alguma forma o povo dele com trabalhos escravos. E esses trabalhos escravos então
Eles forçaram, pessoas morriam, senhor, senhoras, porque o trabalho era muito pesado. Mas você acha que Faraó parou por aí? Porque o povo ainda continuava a se multiplicar de Deus, do povo de Israel. E o que aconteceu na sequência? Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Olha que interessante quando olhamos para isso. Não é verdade que muitas vezes a gente sofre? Nós estamos em casa, as pessoas não estão saindo, as crianças não podem brincar. Está muito difícil. E como é que a gente vai fazer? Vamos olhar para Deus? Será que Deus está aqui, está cuidando da gente? Você sabe que os israelitas também, o povo de Deus, estava com essa mesma dúvida. Será que Deus está cuidando? Olha o que está acontecendo. Ah, mas eu quero te dizer que Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim, pois veja ainda coisas piores que vão acontecer. Mas será que Faraó vai vencer? Vamos observar. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Nós vimos então que o plano A de Faraó era escravizá-los. Agora é o plano B. E o que ele faz nesse plano B? O que ele faz? Ah, isso mesmo. Ele quer matar todas as crianças. E ele fala com as parteiras para eliminar essas crianças. Ué, será que esse plano agora vai vingar? Será que realmente as parteiras vão obedecer Faraó? Será então que as crianças vão morrer e a nação de Israel então não vai prevalecer? Vamos ver o que é que o texto nos ensina. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Olha que essas parteiras, elas mentiram. Mas por que elas mentiram? Porque mentira é bonito? Não, de forma nenhuma. Quer dizer que pode mentir? Lógico que não. É que quando a gente preserva a vida e cuida de vidas, e elas estavam cuidando das filhas daquelas mulheres, então Deus cuida. E olha o que ele faz, e como que a gente mostra que Deus está cuidando de toda a história e preservando o povo dele, cuidando do povo dele. Veja bem. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Que coisa fantástica! Essas parteiras obedeceram a Deus e não a Faraó, mesmo cientes ou sabendo que poderiam morrer. Mas elas falam: não, nós queremos ver Deus e nós sabemos que Deus vai cuidar. E o que Deus deu para elas? Uma família. Que coisa legal. Não é muito legal você chegar na tua casa e ter papai, ou ter mamãe, e ter tia, e ter avó, e você ter muitos chocolates, comida, nesse friozinho assim, um cobertorzinho gostoso, até ganha presente. Não é muito bom isso?
Então, é Deus que está cuidando, Deus está te dando uma família e Deus deu uma família muito especial para essas parteiras que cuidaram do povo dele. Mas Faraó não está satisfeito. E olha o que mais a gente aprende. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Que coisa muito feia! Que medo de Faraó! Ele então fala, existe um rio chamado Nilo, grande rio lá no Egito. Fala, vamos pegar todas essas crianças de 2 anos para baixo e vamos afogá-las. Que barbaridade! Você ia querer alguém assim, um rei assim, um pai assim? Eu acho que não. E Faraó, ele queria acabar com o povo de Israel. Mas será que ele vai conseguir destruir o povo dele? Cadê Deus, então, em meio a tudo isso? Preste bem atenção que Deus ainda vai agir de forma espetacular. Capítulo 2, versos de 1 a 4, preste bem atenção. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Uma mãe israelita tenta então proteger seu filho, bonitinho, que tinha algo de muito especial. Mas será que ela vai conseguir proteger o seu filho? Ou simplesmente ela está jogando para ser morto o seu filho? A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Ah, este menino é dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Olha que coisa muito linda! Deus cuida do seu povo. Aí ele vai, cuida desse menininho que é criado nada mais, nada menos do que pelo próprio faraó. Ele vai se tornar um grande príncipe. E olha que privilégio, porque a mãe que tinha colocado ele no cesto vai poder amamentar, vai poder cuidar desse menino por um tempo. E ainda vai receber dinheiro por isso. Então Deus está cuidando tanto de Moisés, quanto está cuidando da sua família. Porque esse Deus não nos deixa na mão. O povo dele, quando a gente segue ele, ele vai cuidar da gente. E assim a gente termina o versículo 10 dizendo o seguinte: Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então Moisés foi tirado das águas, foi cuidado então por Faraó. Deus deu a oportunidade dele estudar no melhor lugar. Deus deu o privilégio dele ser alimentado, sustentado. Por que será? Afinal de contas, o que isso tem a ver com a história de Deus? O que vai acontecer com esse menino? O que vai acontecer com esse príncipe? E sabe o que vai acontecer? Preste bem atenção, que a semana que vem nós vamos continuar essa incrível história.
por enquanto, o que você vai fazer? Você vai receber aí algumas atividades que eu mandei para o papai e para a mamãe. Então pega a atividade com eles, faça isso em casa e aproveite esse tempo para aprender sobre esse menino. E eu quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês e eu quero mandar um abração muito especial e que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo!